Agora vamos falar do mundo empresarial, do empreendedorismo. Hoje é uma data especial para nossa história. Dia em que o empresário Jorge Zanata estaria completando 100 anos de vida. Zanata foi um dos responsáveis pela pujança da nossa região na área dos negócios, mas também tinha um olhar humanizado para a comunidade. Você confere agora mais na reportagem. O Jorge era uma pessoa extraordinária, um homem que ajudou muito a comunidade de Criciúma. Ele gostava da evolução da cidade, ele gostava de dar emprego, manter empresa. 100 anos atrás, dia 28 de outubro de 1924, nascia Jorge Zanata, aqui em Linha Torres, local que hoje pertence ao município de Morro da Fumaça. Na época, aquela vida tradicional do campo. Só que o jovem, com o passar da idade, foi crescendo. Ajudou a família na lavoura, ajudou a família na serraria e também no engenho de farinha. Só que aos 15 anos de idade é que essa história começa a mudar. Ele sai de Linha Torres, vem aqui para Morro da Fumaça, começa a trabalhar no comércio, naquela época chamadas lojas de secos e molhados. Foi então que ele teve um grande destaque e percebeu que tinha tino para o comércio. A partir daí, a história começa a mudar e essa transformação acontece na vida de Jorge Zanata, dando destaque a esse grande comerciante que tivemos em nossa região. O eterno comerciante se transformou em um grande empresário. Foram várias empresas criadas com destaque nas mais diversas áreas. São empreendimentos que passaram pelo ramo do plástico, de embalagens e no fibrocimento. A Embralite, por exemplo, está há 50 anos cobrindo o Brasil com os mais diversos materiais. Interessante, no dia que o senhor Jorge Zanata faleceu, as exéquias foram feitas lá no salão de festas de uma das fábricas dele, a Embralite. E eu fui surpreendido que fui chamado ao microfone para fazer um elogio fúnebre ao Jorge. E eu tive a oportunidade de dizer para ele o seguinte: tu estás indo embora e contigo está indo o último capitão de indústrias de Criciúma. Ele dava atenção para todo mundo. Podia ser um vendedor de loteria, um pobre, um milionário, outro. Ele era igual para todo mundo. Era espetacular. Se a gente disse, vou montar uma firma, vou botar emprego, ele já aplaudia, já queria, entendeu? Ele era gente para dar trabalho, para fazer a cidade crescer, para fazer a cidade evoluir, para fazer com que tudo realmente girasse no crescimento da cidade, girasse. E isso aí tem muita mão dele. O olhar humano para as pessoas foi encaminhado para os negócios. Provavelmente por isso, tamanho sucesso. O impacto de Jorge Zanata não se limitou ao mundo dos negócios. Em 1959, foi um dos sócios fundadores do Lions Clube de Criciúma, demonstrando seu compromisso com o serviço comunitário. Em 1993, foi homenageado pelo governo municipal criciumense. Ele faz muita falta, né? E felizmente as autoridades municipais houveram por bem de denominar o próprio onde nós estamos agora, a antiga Casa do Plano do Carvão Nacional, ou do Departamento Nacional de Produção Mineral, denominando de Centro Cultural Jorge Zanata. E todos que passamos ou trafegamos aqui pela Coronel Pedro Benedetti, olhamos para cima, lemos o nome dele e aí a gente volta ao tempo e se recorda de quem foi Jorge Zanata. Além de homenagens em Criciúma, ele recebeu muitos outros títulos. Um deles foi a Ordem do Mérito Industrial do nosso estado, que é uma comenda concedida pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Na época, Guido Búrigo era um dos vice-presidentes e indicou Jorge Zanata. Quando eu apresentei o Jorge, era para 3, o presidente que recebeu tem ainda uma série de empresários, uma comissão que escolhe, né? Não, esse aqui está fora de script, isso aí é diretamente, já só indicado. Então é um ato muito bonito e é uma grande premiação para o empresário, não importa
não importa o tamanho, não importa a participação dele na comunidade onde ele vive e no estado que ele está, né? E o empresário era muito participativo com a comunidade. O Criciúma Esporte Clube, que é um grande ativo da cidade, também já contou com o apoio de Jorge Zanata. Moacir Fernandes, que está na lista dos grandes nomes do Tigre, conta que o empresário foi um apoio importante e necessário para o clube. Ele era doente, ele ajudava. A hora que a parte financeira apertava, o aval do Sr. Jorge resolvia. Ele avalizava para a gente disse, ó, não viemos pedir dinheiro emprestado, viemos pedir aval. Aí ia lá no Bradesco, pegava o dinheiro e fazia as coisas que tinham que ser feitas. Empresário, torcedor e principalmente humano. Pessoas como o senhor Jorge Zanata, que entram para a história, deixando as boas ações e principalmente o pensar no coletivo, destacando toda uma vida. Hoje, se estivesse conosco, estaria completando 100 anos. Mas em nenhum momento o grande nome do Sul foi esquecido. Então, se ele estivesse conosco ainda, centenário, bah, ia ser uma festa, né? Com certeza ia lá na casa dele mais uma vez tomar uma garrafa de vinho. Ele e o genro dele, que mora vizinho dele na praia lá, ele era meu amigo, era meu... Ele tinha aquele jeitinho todo especial dele, assim, não, mas estava lá festejando com ele. Não, eu ia agradecê-lo, né? Só agradecê-lo por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele nos apoiou, por tudo aquilo que nos influenciou. Tudo fluiu para a união. Ele não queria divisão, queria união. Nós teríamos ainda os conselhos dele, né? Ele dirigindo o pool de emissoras que o Jorge Zanata construiu durante a sua vida. E, lamentavelmente, foi embora apressado, né? Porque quando ele faleceu, já tínhamos alguns casos de centenários. Ele podia ter esperado, não é verdade? Ele podia ter esperado. Jorge Zanata, esse nome sobre o qual muitos já ouviram falar e muitos que tiveram o privilégio de conviver com ele, assim como os que foram ouvidos nessa reportagem. Há, eu diria, centenas de pessoas que gostariam de fazer o mesmo, ou fariam hoje o mesmo que o Moacir Fernandes falou aqui, um agradecimento ao Jorge Zanata. O empreendedorismo do sul de Santa Catarina tem muito que se espelhar, tem muito que agradecer ao legado que deixou Jorge Zanata.